Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota, nossa 80ª aula, hoje, dia 21 de setembro de 2020, aula de português. Vamos fazer a correção da página 25 e 26, né, da tarefinha de casa, que as outras eram pessoais, então vamos para essa aqui coletiva. Qual é o substantivo composto que aparece no primeiro parágrafo do texto? E aí, lendo o texto Jornal Ético, da página 24, a gente viu que é boas-vindas. Observe a numeração do texto de 1 a 5, depois indique o número que aparece nas informações. Então, A, 4, B, 3, C, 2, D, 1 e E, 5. Confere aí se você acertou. Na 3, de acordo com o texto, qual é o nome do projeto de arrecadação de brinquedos do qual Ingrid participa? E aí o número é A Volta ao Mundo em uma Mochila. De acordo com o texto, para quais crianças acompanha a campanha de arrecadação? Então é para crianças refugiadas que vivem no Brasil. Você doaria um brinquedo para essa campanha? E aí explique por quê. Então isso aí é pessoal. Leia o texto para responder as questões 6, 7 e 8. Uma variação do pregador é a brincadeira de cabra cega. A cabra é um animal popular na zona rural do Brasil, sendo muito comum encontrá-la nos lares nordestinos. Talvez por sua popularidade, a cabra logo se tornou um motivo de brincadeira. Uma criança fica com os olhos vendados, põe uma venda nos olhos, né? E as outras vêm até ela e dizem, cabra cega, de onde vieste? De moinho. O que trouxeste? Pão e vinho. Me dá um pouquinho, dou não. Então vai procurar quem te bateu. Aí bate, né? E sai correndo. As crianças saem correndo para que a cabra cega não consiga pegá-las. Quem for perto passa a ser a cabra cega e a brincadeira continua. Da brincadeira, por que as crianças devem sair correndo? E aí a gente vê que é para não ser pego pela cabra cega. O que acontece com quem é pego pela cabra cega? Passa a ser a cabra cega, né? Você já brincou de cabra cega? Então já é um pessoal. Você já tem brincado? Tem alguma diferença? E aqui a gente tem, né, gente? É cobra cega, né? Nem é cabra, é cobra cega. E tem um pouco de diferença sim. Então, observa na tirinha da turminha do menino maluquinho, responda as questões. Qual é o substantivo composto que aparece na tirinha? Cabra cega. A fala do personagem do último quadrinho significa que, mesmo ele sendo o chefe, acabou ficando sozinho, né? Isso aí foi a atividade da tarefinha de casa do dia 14. Agora vamos para a atividade do dia 17, que também foi para casa, foi a aulazinha extra, foi a página 29, que é justamente o capítulo 2, a abertura do capítulo 2, né? E também a 34. A 29, o que se percebe nas imagens das fotos das crianças? Então você tinha que olhar o trabalho infantil aí, as imagens do trabalho infantil, e dizer o que a gente está vendo aí. As crianças estão fazendo o quê, né, gente? Estão fazendo o trabalho, né? O trabalho que não deveriam estar fazendo, né? Elas deveriam estar na escola, mas no momento elas estão trabalhando. Se vocês fossem fazer uma pergunta, qual criança você escolheria? O que você perguntaria, né? Então muitos escolheram a figura 2, a figura 3, né? Onde tem a criança com a palha na cabeça, onde tem esse meninozinho que eu acho que tem menos de 4 anos, construindo aí a calçada com a mãe, colocando tijolo. E aí, será que eles são felizes, né? Foi a maioria das perguntas que foi perguntada. E aí a gente sabe que não, né, gente? Só pela expressão do rostinho a gente já sabe que não. Como você explicaria o verso da música? Criança não trabalha, criança dá trabalho? Então, que criança, gente, não trabalha, ela é proibido, isso não é para criança, né? Dar trabalho significa que ela tem que estar brincando, ela tem que estar na escola, ela tem que estar se divertindo, né? Ela tem que estar tendo a sua infância do jeito correto, não trabalhando. As crianças da imagem trabalham ou não trabalham? E a gente viu que eles trabalham. É isso, gente? Então, logo após aí, a gente foi para a página 34. E na página 34 era para você dizer o que você achava sobre a conversa da turma, onde a turminha fala: trabalho infantil não é legal, trabalho infantil é ilegal. E aí, o que significa a fala da Ana? Né? Trabalho infantil não é legal. Não é justo, não é direito, não é digno, né, gente? Por que o trabalho infantil é ilegal? Porque é contra as leis, porque
criança não deve estar trabalhando, porque criança tem que ter infância. De que maneira as crianças devem ser protegidas contra a exploração do trabalho infantil? Né? A gente tem que ver que a criança ela tem que estar na escola, ela tem que estar brincando. É assim que a gente tem que proteger a criança contra o trabalho infantil. Se a gente vê alguém fazendo exploração com alguma criança, né? Você vê algum motivo, alguma cena de você sinta que tem uma exploração ali de trabalho infantil, você tem que o quê? Denunciar. É assim que a gente vai colaborar ao combate ao trabalho infantil. Denunciar, também pegar as crianças, colocar em lugares apropriados, né? Onde elas possam ter uma vida digna e onde elas possam realmente aproveitar a infânciazinha delas, sem riscos, né? E aí, logo depois, a gente foi para a atividade de hoje, que é a página 36. Já vimos que os cartazes são espalhados por aí. Agora é hora de entender melhor quais são os elementos desse gênero textual. Para garantir que a mensagem do cartaz seja transmitida, algumas características são conservadas. Quais são essas características quando você vai elaborar um cartaz? O uso de escritas em imagem. O texto tem que ser curto, direto e adequado na intenção da mensagem ao público. Criatividade, né? Aliás, frequentemente você tem que usar verbos do imperativo, como tipo vamos, compre, use, vacine. Criatividade e cuidado na elaboração, escolher o tamanho da letra, cor, imagem, harmonia dos elementos, composição, né? Esse cartaz você vai elaborar e vai me apresentar na semana após as provas. Aqui tem o planejando, né, na página 37, como você deve fazer cartaz, tá bom? Então, a página 36 e 37, tá? Você elaborar esse cartazinho, mas em casa. E aí, na página 38, você tinha que olhar a descrição de cada imagem, onde tem crianças, né, gente trabalhando, e dizer o que mais chamou a atenção ao observar as fotos, né? Essa imagem, a reprodução da imagem, as cores. O que mais chamou a atenção no primeiro, né? A gente tem aí o Menino Jornaleiro, de Oscar Pereira, de 1920, gente. Já naquela época as crianças já trabalhavam e nem era considerado trabalho forçado, trabalho infantil, né? Era comum a gente ver criança entregando jornal. E será que esse jornal pesava? Será que isso não daria uma dor na coluna, no ombro? Será que com esse peso do jornal que ele carregava, eles futuramente poderiam ter um problema sério, né, de coluna, ou até mesmo no ombro, né, postura e tudo, né, gente? Então, tudo isso é uma coisa a se pensar. Já na figura abaixo, tem o trabalho infantil, né, já propriamente dito, 2012, onde a gente vê a criança trabalhando na plantação de cana, seria uma proteção, né, além de ela estar sendo tirada da sua infância, está até correndo risco aí de rasgar as mãozinhas, né, gente? Que ela está sem proteção na mão, está cortando a cana, puxando fiapos da cana. Pode ficar com a mão toda áspera, né? Onde ela está também pode ter algum tipo de animal, bicho do mato, né? Cobra, qualquer coisa assim. Ela está correndo riscos, né? Então é isso que a gente tem que analisar. Uma criança que parece que tem menos de 8 anos, né? Pela fotografia. E aí vamos para a página 39 na hora de leitura. Agora vamos conhecer a história de um menino que queria ajudar seu amigo padeiro e acabou fazendo um pão muito especial. Pão nosso. O português Senhor Manuel é um padeiro de profissão. Das suas mãos gordas e fortes nascem os melhores pães do bairro. Ninguém sabe fazer um pãozinho como ele. Massa fofa por dentro, bem branquinha, e por fora uma casquinha dourada e crocante. Às 5 horas da manhã, com o sol ainda dormindo, lá está o Senhor Manuel, cantarolando e fazendo o pão nosso de cada dia. O menino Otávio era amigão do Senhor Manuel. Ele queria muito entrar na padaria, naquele lugar misterioso onde fica acesso ao forno de lenha, e ele tanto pediu para fazer pão, que um dia o Senhor Manuel concordou. Pois, o menino Otávio pode vir amanhã fazer pão, mas venha sozinho, de manhã bem cedinho, às 5 horas. Pois foi o que Otávio fez. Pôs o relógio para despertar e no dia seguinte, nas pontas dos pés, abriu a porta e foi para a padaria. O Senhor Manuel já estava cantarolando. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa,
E Otávio colocou a mão na massa, amassou o pão, depois fez as bolas grandes, pôs para descansar. Daí a pouco fizeram os pãezinhos. Finalmente chegou o momento mais gostoso, colocar os pães no forno de lenha, com uma imensa pá de madeira, e saíram pãezinhos deliciosos, perfumados. Aí o seu Manuel falou para o menino Otávio fazer um pão para sua mãezinha. E o Otávio fez um lindo pão dourado. E quando a dona Augusta acordou, encontrou na mesa do café um pão com formato de coração, com um bilhete. E dona Augusta disse que aquele era o pão mais gostoso que tinha comido na sua vida. E o bilhete era: café com pão para a mãe do meu coração, Otávio. E aí vamos para as linhas entre linhas na página 40. Quem narra a história? E a gente sabe que quem narra a história não está participando dela, né, gente? O narrador que está fora da história. De acordo com o texto, qual é o país de origem do senhor Manuel? E a gente percebe que é Portugal. Marca no mapa mundial o país de origem do senhor Manuel. E aí já está marcado, né? Portugal acima do continente africano. Releia o trecho do texto, depois marca a alternativa correta. Às 5 horas da manhã, com o sol ainda dormindo, lá está o senhor Manuel cantarolando e fazendo pão nosso de cada dia. Então, com o sol ainda dormindo, significa que é o que, gente? Ainda é muito cedo. Qual era o desejo de Otávio? Ele desejava fazer pão na padaria do senhor Manuel. Ao concordar que Otávio fosse fazer os pães com ele no dia seguinte, o senhor Manuel pediu a ele que viesse sozinho às 5 horas. O que disse a mãe de Otávio ao receber o pão que o filho fizera? Que aquele era o pão mais gostoso que ela havia comido na vida. E aí o cri-cri você vai fazer em casa. Imagine que você fosse surpreender alguém presenteando essa pessoa com algo que você mesmo tivesse feito. O que você faria e o que daria? A quem você daria o que você fez? Então, você vai desenhar o que você faria. Ao lado vai escrever um bilhete, né? Para acompanhar a surpresa para essa pessoa. Tá bom? Isso aí é tarefa de casa. Agora vamos para o encontro da língua, onde a gente vai ver vocativo e apóstolo. Vocativo. Releia o trecho da música cantada pelo personagem da história que você leu. Depois marca a alternativa correta. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa. A palavra destacada no trecho do texto indica o quê? Um chamamento, né, gente? Lisboa, tá chamando a Lisboa, tá falando com ela. A pontuação que acompanha a palavra destacada é chamada de vírgula. Logo após a palavra Lisboa, a gente vê a vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação que usamos também para isolar um vocativo. Vocativo, gente, indica um chamamento e pode estar em qualquer posição da frase, mas sempre isolada por vírgulas. A vírgula sempre separa ela do restante da frase. Por exemplo, aqui no vocativo mãe, dessa frase que a gente está vendo aí, mãe, eu trouxe um pão para você. Então, a mãe é o vocativo, está fazendo um chamamento para a mãe. E aí, logo depois tem a vírgula, separando do restante da frase. Eu trouxe, mãe, um pão para você. Então, a mãe aí, o chamativo, está no meio da frase, está separada de vírgulas antes, vírgula depois. Eu trouxe um pão para você, mãe. Como a mãe está no final, ela é vocativa, é o chamamento, né? A frase, ela está depois da vírgula. Coloque a vírgula nos vocativos da frase. Então, senhor Manuel, posso fazer o pão? Onde fica a vírgula? O vocativo é o senhor Manuel, né? Está chamando ele, chamando a atenção dele. Então, senhor Manuel, vírgula. Posso fazer o pão? Então, a gente sempre vai botar a vírgula ou antes, ou depois, ou entre, ou no meio, né? Contanto que o vocativo fique separado da frase por vírgula. Eu já lhe ensinei, menino, como se faz o pão. Então, qual é o vocativo aí, gente? Menino, né? Então, eu já lhe ensinei, menino, como faz o pão. Então, menino é o vocativo, é o chamamento. Então, como ele está no meio da frase, vai ficar vírgula antes e depois dele. Você deve chegar cedo, Otávio. Então, Otávio aí é o chamamento. Então, a vírgula tem que ficar antes, porque o Otávio está no fim da frase, né? Acorde, Otávio, porque já é tarde. Otávio está no meio da frase. Então, vírgula antes, vírgula depois de Otávio. Acorde, vírgula, Otávio, vírgula. Menino, acorde.
Menino é o vocativo, então menino, vírgula, né? Na página 43, observe a tirinha do Armandinho, depois responda o que se pede. Trabalho infantil não pode, filho. Criança precisa estudar. E trabalhar em novelas pode, e propaganda, e trabalhos da escola, e nas tirinhas. Quando é o vocativo, aparece no primeiro quadrinho, qual é? O vocativo é filho, né, gente? Depois, ó, trabalho infantil não pode, tem a vírgula e tem um filho. Está falando com o filho, está fazendo um chamamento para o filho. Em qual posição da frase está o vocativo que você encontrou no primeiro quadrinho? E a gente vê que está no fim da frase, né? Trabalho infantil não pode, filho. Filho está no fim da frase. Escreva um exemplo de frase com vocativo para pai, para professora e para menino. Muitos colocaram pai, que horas são? Professora, até que hora a escola vai, né? Até que hora vai a aula? Menino, não mexa aí. Então, tudo é vocativo, sempre. Quando o vocativo está no início da frase, logo após vem a vírgula. Todo mundo já entendeu isso. Agora nós vamos para aposto. Você já percebeu o uso da vírgula no caso do vocativo. Viu também que o vocativo é usado como forma de chamamento e aparece isolado por vírgula na frase. Agora é hora de entender como funciona o aposto. Para isso é só acompanhar a atividade. Você já acompanhou como ocorre o vocativo na frase, agora vamos ver o aposto, né? A professora falando. Leia a frase a seguir e depois responda o que se pede. Senhor Manuel, vírgula, o dono da padaria é português. Dona Augusta, vírgula, mãe do Otávio, vírgula, recebeu um belo pão do filho. Então os termos que estão destacados, dono da padaria e mãe do Otávio, gente, eles estão isolados por vírgula, certo ou errado? Certo. Então, esses termos em destaque aparecem também na frase como chamamento ou como uma explicação do termo. Que a gente vê aí que é uma explicação, né, gente? Ó, Senhor Manuel, ele vai explicar o que é que o Senhor Manuel é. Ele é o dono da padaria. Dona Augusta, ele vai dizer o que é que a Dona Augusta é. Ela é a mãe de Otávio. Então, é uma explicação. Se você reconheceu que os termos destacados como entre vírgulas e aparecem em frase como explicação de outro termo, então você acertou. São exemplos de aposto. Aposto também, na maioria dos casos, pode aparecer acompanhado de vírgula, explicando outro termo da frase. Senhor Manuel, o dono da padaria é português, o dono da padaria é um aposto. Dona Augusta, a mãe de Otávio, recebeu um belo pão do filho. Então, a mãe de Otávio é a explicação, ela é o aposto. A explicação é um aposto. Então, reconhecendo isso, a gente vai para a atividade na página 45. Observe os destaques das frases e marque V para vocativo e A para aposto. Senhor Manuel, os pães estão assados. Senhor Manuel, vírgula. Então, isso aí é o que, gente? Vocativo. Serafina e as crianças que trabalham. Serafina e a criança que trabalha, que é um livro sobre infantil, né? Sobre trabalho infantil. É legal. É legal. Então, gente, isso aí é uma explicação. Um livro sobre trabalho infantil, né? Então, o que é isso aí? É um aposto. Você já leu esse livro? Vitor. Então, ela está fazendo um chamamento para o Vitor. Então, isso aí é o quê? Um vocativo. Leia Vitor. Esse livro, Vitor está no meio com duas vírgulas, do lado direito e lado esquerdo, separado por vírgula, e é um chamamento. Vitor. Não tem nada explicando, né? Então, isso aí é o que também? Vocativo. Vitor, o garoto da minha classe, já leu esse livro. Então, agora está explicando quem é o Vitor, o garoto da classe. Então, é uma explicação. Então, isso aí é o quê? Um aposto. O trabalho infantil, um problema mundial, é uma preocupação da Unicef. Então, um problema mundial é a explicação do que o trabalho infantil é. Então, isso é um aposto, certo? Aí você, na sexta, era para você escrever as frases da questão 1 que você marcou como vocativo, que são: Senhor Manuel, os pães estão assados. Você já leu esse livro, Vitor? Leia, Vitor, esse livro. Então, são 3 frases. Na 7 também, você vai escrever agora as que são apostos. Serafina, a criança que trabalha, um livro sobre trabalho infantil, é legal. Vitor, o garoto da minha classe, já leu esse livro. O trabalho infantil, um problema mundial, é uma preocupação da Unicef. Então, aí a gente vê que ele está explicando um termo, né? Por isso, é um aposto.
E aí no Divirta-se você vai agora descobrir os 5 erros das imagens dos cartazes que a turminha está fazendo. Na primeira imagem a gente vê que tem coisas que não tem na segunda, né? Então tem um lápis laranja, um lápis lilás, que não tem na segunda. Na borracha de cima tem uma lista no meio da borracha que é de baixo. Aliás, a de baixo tem uma lista que a de cima não tem. O boné do menino, do garoto, tem 3 bolinhas, a de baixo só tem 2. O estojo de lápis de cima não tem umas bolas lilás, a de baixo tem. Então são 5 diferenças aí nas imagens. Depois dessa distração, vamos para atividades complementares, querido diário. Hoje, sexta-feira, a Kombi do seu Luiz passou um pouco mais antes das 3 da madrugada. Ainda bem que não estava fazendo muito frio. A noite de lua cheia estava clara e estrelada, e os cachorros uivavam em vez de latir. Só podia ser sinal de algum lobisomem no pedaço. Uivavam, gente, significa dar uivos, né? Produzir um som semelhante ao uivo, voz lamentosa do cão e do lobo. Eu sou assim, gosto de inventar histórias quando acordo para ver se espanto o sono. Só que quase nunca dá certo. A gente acorda mesmo na hora em que começa a levar aqueles cestos pesados da padaria para a Kombi. Quando o seu Luiz dá a partida, o negócio é ficar de olho bem aberto e povo muito esperto, principalmente na hora de pular com a perua andando. Qualquer descuido, um pisão em alguma pedra é tombo na certa. Ainda bem que a chuva tinha passado, só assim para minha mãe parar de rezar e voltar para a cama depois que eu saio de casa. E ainda bem também que a cachorrada toda estava mais interessada em correr atrás do lobisomem do que da gente. O mais difícil, como sempre, foi entregar depois da ponte, onde as casas são mais esparramadas. Se bobear, a gente tem que disparar atrás da Kombi, que anda mais devagar, mas não para esperar, não. Daí é só canseira o resto do dia. Não dá nem para prestar atenção direito na explicação da professora. Disparar aí, gente, é correr desembestar. Hoje eu cheguei em casa às 8 da manhã, dormi só até meio-dia, pois antes de almoçar e ir para a escola, eu ainda tinha que fazer a lição de casa. Agora já são 8 da noite, eu ainda estou conseguindo escrever porque o café que eu tomei com pão em vez de comida fez meu sono chegar atrasado. Mas agora que ele chegou com força total, só estou conseguindo enxergar a minha cama. Boa noite, diária. Acho que só volto domingo, né? Porque você sabe, é meu dia de folga. Além disso, vai dar para variar um pouco de assunto. Marquei um encontro com uma nova namorada. Só que ainda é segredo, não contei para ninguém. E aí na primeira questão, a quem o menino se dirigiu a escrever? Ao diário. Por que o menino gosta de inventar histórias quando acorda? Para espantar o sono. A terceira, assinala a alternativa correta. A história que o menino inventou para espantar o sono foi sobre os cachorros que uivavam porque havia lobisomem por perto. Na quarta, o transporte da Kombi do seu Luiz parece seguro? E a gente sabe que não, né, gente? Já que ele entrava e saía do veículo, mesmo ela estando em movimento, e que qualquer tombo, né, se encostasse qualquer pedra, poderia ter um tombo, né? Então a gente vê que não era seguro. Releia o trecho a seguir, depois responda o que se pede. Daí é só canseira o resto do dia. Não dá para prestar atenção direito na explicação da professora. Por que o menino apresenta tanta dificuldade para prestar atenção na explicação da professora? Por conta da sua rotina, né, gente? A rotina dele era muito cansativa e isso atrapalhava os estudos. Releia o trecho a seguir, depois responda o que se pede. Agora já são 8 da noite e eu ainda estou conseguindo escrever porque o café da manhã, do café com pão que eu tomei, em vez de comida, fez o meu sono chegar atrasado. A forma que o menino se alimentou no jantar é adequado para uma criança desenvolver-se como uma vida saudável, gente? Explique. Claro que não, né, gente? Para se desenvolver de modo saudável, a criança precisa de alimentos nutritivos, como feijão, arroz, legumes, carne, arroz, fruta, leite e assim diante. Marca a alternativa em que a vírgula foi usada para isolar o vocativo da palavra. O vocativo é aquele chamamento, né, que a gente já sabe. Então, quais das 3? A, B, C? Menino, não acorde sua mãe. Exatamente. Né, vocativo, fez uma chamativa para o menino e depois veio a vírgula. Na 8ª, marca a alternativa que a vírgula foi usada para isolar o apóstolo. Então, aqueles meninos, vírgula, os entregadores de pão acordam bem de madrugada, né?
Ou seja, os entregadores de pão é a explicação do que é aqueles meninos. Então, isso aí é o que? Apóstolo. Complete a frase com o mesmo vocativo. Então, a gente escolheu o menino e botamos. Menino, tome cuidado ao descer da Kombi. Tome cuidado, menino, ao descer da Kombi. Tome cuidado ao descer da Kombi, menino. Ou seja, a gente viu que o vocativo aí pode ser usado no início, no meio, no fim da frase. E sempre acompanhado de vírgula. A 10ª a gente não vai fazer, vamos relembrar. E aí é só pintar a alternativa correta. Em um cartaz o texto é curto. A pontuação usada para isolar os casos vocativos e apóstolo é o quê? A vírgula. O vocativo é o término que indica um chamamento. E o apóstolo já é o que indica uma explicação. Pronto, e fique por aqui. Nosso conteúdo da prova se encerra aqui. Você agora só tem que estudar, né, gente? Semana que vem. Aliás, a partir de quinta-feira já começam as avaliações. Cheiro no coração, meus amores. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma aula remota.